Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Direito do Consumidor. Como eu falei com vocês na aula anterior, agora nós vamos conversar propriamente quanto aos defeitos e aos vícios, tá? De um produto ou de um serviço. Esse vídeo eu vou fragmentar em dois, para não ficar muito extenso, tá bom? Porque senão fica muito cansativo para vocês assistirem, tá? Em primeiro momento, nós vamos diferenciar o que é um vício e o que é um defeito, tudo bem? Essa questão dos defeitos, ela é disciplinada lá nos artigos 12 ao 14 do Código de Defesa do Consumidor. E os vícios, eles estão previstos entre os artigos 18 e artigo 20, é do 18 ao 20, tudo bem? Então, o que vem de pronto? O vício, o que é o vício? O vício são, ou os vícios, né? São características ou qualidades, ou de qualidade ou de quantidade, que tornem os produtos ou serviços impróprios ou inapropriados, inadequados para o consumo ao qual se destinam, e também são capazes de diminuir o valor, tá? Então, dessa forma, são considerados vícios aqueles decorrentes da disparidade havida em relação às indicações constantes na embalagem ou até mesmo na oferta veiculada, tá? Isso aí já é considerado um vício. Então, assim, em linhas gerais, basicamente, nós temos que os vícios, eles são problemas que, primeiro, fazem com que o produto não funcione adequadamente. Por exemplo, um liquidificador que não roda a hélice, não gira aquela hélicezinha lá dentro. Isso aí é um vício, tá? Também fazem com que o produto não funcione muito bem. Por exemplo, uma televisão sem som. Ela funciona porque ela liga por ver a imagem, só que não sai som, tá? Então aí a gente tem aí um vício também. Ou diminui o valor, como por exemplo um amassado na lataria do carro, diminui também o valor. Ou aqueles que não estejam de acordo com as informações contidas na embalagem, no recipiente, ou que tenham sido veiculadas, como por exemplo um saco de arroz que fala que são 5 quilos, mas na verdade são só 4 quilos. E hoje em dia o arroz tá caro pra caramba ainda, né? 1 quilo aí faz diferença. Esses vícios, eles podem ser de duas formas. Eles podem ser aparentes ou podem ser ocultos, tá? Quando eu tenho vícios aparentes, tem aqueles vícios que aparecem logo no uso ou no consumo daquele produto, tá? De fácil percepção, rapidamente eu percebo que não tá rolando, não tá funcionando. Tipo, o liquidificador, já apertei o botãozinho, ele não ligou, então eu já vi aí, é um vício aparente. Logo vi, assim como o amassado no carro também, rapidamente eu vejo aquele vício. De um outro lado, tem os vícios ocultos, que eles só vão aparecer depois de um certo tempo de uso. Eu vou usando aquele produto ou aquele serviço, né? Até que chega um momento que aparece o vício. Ele vai ser constatado com um certo tempo de uso. Como, por exemplo, eu compro um carro usado, né? Quando eu comprei estava arrumadinho, estava bonitinho, no entanto, logo quando eu comecei a utilizá-lo, ele deu uma pane lá, sei lá, eu não entendo de carro, gente. Quem entende mais de carro aí vai conseguir conceber melhor. Mas o que eu quero falar é que a mangueira do radiador estava ressecada. Aí ela arrebentou, então o carro não funcionou mais. Eu tive que pegar dica com meu marido, tá? Eu não sabia nenhuma peça de carro que não funcionasse e que pudesse dar um defeito assim, um vício assim, tá? Então, quem é da área aí vai entender um pouco melhor. Mas, tudo bem. Esses são os vícios, tudo bem? O vício tá ali imbuído na coisa. Aí, de um outro lado, ou talvez do mesmo lado, eu tenho o defeito. O defeito, ele é um vício acrescido de um problema extra, tá? E esse problema extra que vem junto com o vício, esse sim é capaz de causar um dano muito maior do que o simples mau funcionamento, ou o não funcionamento, ou a quantidade errada,
ou a perda do valor que foi pago. Tá? Então, o defeito, ele causa, além do dano da própria existência do vício, ele causa outros danos ao patrimônio do indivíduo, seja moral, seja material, no caso do consumidor, tá? Então, o defeito, ele tem uma ligação direta com o vício, mas o dano que ele causa ao consumidor é muito maior. Ele é mais devastador do que talvez um simples desconforto com o liquidificador que não funciona, tudo bem? Como, por exemplo, eu compro uma caixinha de leite no mercado, né? Aí eu cheguei em casa, eu percebi, quando eu abri a caixinha, que o leite estava estragado, né? Estava azedo. É um vício, concordam? Porém, um outro consumidor, ele comprou o mesmo tipo de leite, do mesmo lote, no mesmo lugar, né? O irmãozinho da caixinha de leite que eu comprei, o parzinho. Só que ele abre a caixinha de leite, não percebe que o leite está estragado e toma esse leite. Como consequência, ele teve uma baita de uma infecção e vai para o hospital e tudo mais. Recupera-se, tá, gente? No fim da história ele tá bem, tá vivo, graças a Deus. Isso é um defeito. O produto já tinha um vício, tá? Só que não tinha causado dano para mim como consumidora, mas causou um dano maior para o outro consumidor que chegou a consumir o produto. Então aí eu tenho instalado o defeito, tá? Então é pelo resultado causado pelo problema que se detecta esse defeito. É o chamado também acidente de consumo. Muito importante pensar nisso, tá? Acidente de consumo. Então agora vamos começar a restringir um pouquinho mais para falar propriamente dos vícios, dos produtos. Daqui a pouco a gente fala sobre vícios de serviço, tá? No momento, vamos abordar então os vícios do produto, tá? Que tá lá no nosso artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Tudo bem? Esse vício, como eu já comentei com vocês, ele pode ser aparente ou oculto, tá? Posso percebê-lo rapidamente ou só perceber conforme eu vou usando. Tudo bem? E quem é responsável por esse vício do produto? O Código de Defesa, ele coloca apenas os fornecedores. Ele só fala assim, os fornecedores. Tá? Ele coloca, então, uma ideia global. O que ele pretende pretendendo definir, então, uma espécie de um gênero, né, daqueles que estão envolvidos, que desenvolvem alguma atividade dentro da relação de consumo, dentro do mercado de consumo, aliás. Tá? Então, toda vez que o Código de Defesa do Consumidor, nesse caso, ele fala de fornecedores, ele está falando de todos aqueles que participam da relação de consumo, sem que haja uma específica distinção entre eles, seja ele o dono do supermercado, a distribuidora, ou o fabricante, enfim. Ele coloca todo mundo num pacote só, tá? Fornecedor é esse povo aí todinho que faz com que o produto chegue na tua mão, tudo bem? Então, esse artigo 18, ele coloca, então, todos os partícipes no ciclo dessa produção como responsáveis diretos pelo vício que aquele produto apresenta, ou virá a apresentar, tá? Então, o consumidor, em alguns casos, ele pode escolher quem é que ele quer acionar, quem desses indivíduos que são classificados como fornecedores, com quem que ele quer reclamar, com quem que ele vai querer discutir ou bater boca. Tá? Por exemplo, duas pessoas compraram um liquidificador na mesma loja, do mesmo lote, do mesmo fabricante, tudo assim. Eu comprei um liquidificador, você foi lá e comprou o irmãozinho dele, tá? Comprou o parecidinho ali, o igual. Tá? Aí, você que comprou o liquidificador, não vou colocar você não, vou colocar uma outra pessoa, tá? Uma outra pessoa aí, qualquer um consumidor qualquer aí, comprou esse liquidificador, né? Usou, aquela hélice do meio se solta. Rompe o copo e acerta a barriga do consumidor. Né? Pesado. Esse consumidor ele vai para o hospital e por um tiquinho assim ele não morre. Tudo bem? Segura esse exemplo. Vamos continuar. Eu, consumidora,
comprei esse liquidificador, né, do mesmo modelo, do mesmo lote, da mesma loja que esse cara aí que foi atingido na barriga. Tá? Eu comprei o liquidificador, eu liguei o liquidificador, ele começou a rodar, essa mesma hélicezinha se solta, rompe o copo, só que não me acerta, ela cai no chão. Tudo bem? Vamos lá. No primeiro exemplo, onde há um ferimento, o cara foi atingido na barriga, enfim, home office, né? Vamos continuar. No primeiro caso, onde o cara é atingido na barriga, houve então um acidente de consumo, é um defeito. O vício estava lá, que a hélice poderia soltar, era um vício. Só que machucou. Então, houve então um defeito. Configurou-se um defeito daquele produto, tá? Já no segundo caso, comigo, não houve um acidente. Foi apenas um vício. Porque eu não fui atingida. Então, aquele consumidor que foi ferido na barriga, foi para o hospital e por um tiquinho assim não morreu, ele vai acionar então, ele deverá acionar o fabricante, tá? Para ter o seu prejuízo reparado, ter seu prejuízo ressarcido, tudo bem? No entanto, eu, consumidora também, que meu liquidificador também caiu a hélice, também rompeu o copo, só que não me machucou, eu posso acionar ou a loja que me vendeu para trocar aquele produto, tá? Que não estava funcionando, que deu um probleminha ali, ou também posso acionar o fabricante. Nesse meu caso, eu tenho escolha, tá? Do primeiro caso, do cara que machucou a barriga, não há escolha, ele vai ter que acionar propriamente o fabricante. Tudo bem? Vamos seguir então. Aí eu tenho também o vício de qualidade, também do nosso artigo 18, tá? Porque ele nos fala basicamente que esses vícios de qualidade ou de quantidade que tornem aquele produto impróprio ou inadequado para o consumo a que se destina, enfim. Isso eu disparei também a questão do que está na embalagem e tal. Então, aqui nós temos essas nuances de defeitos de vícios de qualidade, quanto ser inapropriado para o consumo ao qual se destina, tornar o produto inadequado ao consumo, diminuir o valor daquele produto, ou que esteja em desacordo com o que está contido na embalagem, no recipiente, no rótulo, na mensagem publicitária também, tá? Na apresentação, como por exemplo na vitrine, na prateleira lá, e na oferta de informação em geral, tudo bem? Mas aí, vamos para um próximo degrau aí da nossa escadinha, o prazo de validade. Vamos lá. Esse prazo de validade é o momento... Peraí, deixa eu continuar. Depois eu falo. O prazo de validade, ele tem dois lados, basicamente, são duas faces. Ele garante ao consumidor que o produto, até aquela data, até aquele momento, uma certa data, ele está em condições adequadas de consumo. Ele pode ser utilizado até aquela data, até, sei lá, hoje que dia que é? 6/11. O produto ele pode ser consumido até dia 6 de novembro de 2020. Tá? E garante ao fornecedor que, após aquela data marcada, o risco do consumo daquele produto é por conta do consumidor. Ele já não há de ser responsabilizado. Porque se o consumidor opta em consumir um produto fora do prazo de validade, ele, consumidor, é que assumiu o risco. O fornecedor falou, meu amor, a partir do dia 6 de novembro não consome mais esse negócio. Mas o consumidor, abusado como é muitas vezes, foi lá e consumiu, tá? Porém, é possível que o produto ele esteja estragado ou já inapropriado para o consumo, inadequado para o consumo, ainda dentro do prazo de validade. No entanto, também é possível que após o prazo da validade especificado, ele ainda esteja em condições de ser consumido. Tá? Mas se dentro do prazo de validade o produto já não se encontra mais em condições de consumo, aí o consumidor tem a garantia de um ressarcimento caso haja um dano. No entanto, se fora do prazo de validade, mesmo que o produto esteja aparentemente bom e possa ocorrer um dano, não há respaldo para o consumidor. Então, tá vendo como nem sempre
a lei consumerista ela quer complicar a vida do fornecedor, o consumidor também tem suas obrigações. O consumidor também precisa estar atento ao que ele mesmo faz, tá? Para não ficar aí reclamando à toa, tá? E aí nós temos também que destacar algumas variações decorrentes da natureza do produto. Porque, nesse sentido, a norma pretendeu salvaguardar certas alterações e até mesmo deteriorações que não chegam a tornar aquele produto inapropriado, né? Mas afetam, às vezes, alguns produtos, como, por exemplo, dada a sua própria natureza, né? Como, por exemplo, aqueles produtos in natura, basicamente os alimentos, tá? Eles podem ser alterados, podem ter uma alteração, sem que necessariamente aquilo configure um vício, tá? Ou que também não sejam alterações decorrentes do uso daquele produto, vamos supondo aí um alimento, tá? Mas também, mas também há aqueles produtos que vão se desgastando conforme o uso. Variações decorrentes do uso normal. Como, por exemplo, uma faca que perde o corte. Um pneu que, conforme o uso, se desgasta. Tá? Então, são variações decorrentes também do próprio produto, da sua própria natureza. Tá? E vamos seguindo. Tendo apresentado o vício, qual que é o prazo para que seja sanado esse vício, para que tudo se resolva? Vamos continuar também ainda no artigo 18, mas nós vamos lá para o parágrafo 1º, que nos fala basicamente que não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. Inciso 1. A substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso. 2. A restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízos de eventuais perdas e danos. Ou 3. O abatimento proporcional do preço. E a essa escolha, o consumidor não precisa informar quais as razões de escolher uma ou a outra opção. Tá? Então, na aplicação do caso concreto, talvez esse prazo possa ser visto como atentatório até mesmo à ideia de protecionismo do nosso Código de Defesa do Consumidor. Tá? Porque se a gente for ser bem crítico e olhar para um lado assim, bem sacana, acaba que esse prazo pode ser relativamente longo, né? Perto daquele que sofreu um prejuízo. Às vezes a pessoa sofreu um baita de um prejuízo e, poxa, tem que esperar 30 dias para que esse vício seja sanado. Gente, é o mínimo de respaldo que o legislador deu ao fornecedor, tá? Não tinha outra opção. O fornecedor, ele tem 30 dias desde o recebimento do produto viciado para que possa saná-lo sem qualquer ônus. Tá? Ele sempre pode se valer dos 30 dias. Por que tem esse prazo? Porque muitas vezes esse produto precisa ser reposto, não tem estoque, tem que chegar, enfim. É um prazo razoável para que o fornecedor se adeque e se possa dar essa resposta de saneamento desse vício, tá? E prof, como é que conta esse prazo de 30 dias? Como é que funciona? Primeira coisa que a gente tem que entender, é proibida a recontagem do prazo. Tá? O fornecedor, ele não pode se beneficiar de uma recontagem de prazo toda vez que o produto retorna com o mesmo vício. Porque senão, configuraria aí, poderia usar até mesmo uma má-fé. Por exemplo, o liquidificador que eu comprei, que a hélicezinha soltou, quebrou o copo e caiu no chão, a hélice. Não me machucou, mas ok, é um vício. Eu levo lá na loja e a loja tem 30 dias para me dar, ou me dar um novo, ou abater o valor, enfim. A minha escolha. Ela me devolve com 15 dias. Opa, beleza. Liquidificador novo com 15 dias. Só que quando eu ligo, ele apresenta o mesmo defeito. Aí eu levo lá de novo na loja. Aí eles olham pra mim e falam, poxa, que pena, não resolveu. Então me dá ele aqui. Vamos começar a contar de novo 30 dias. Não. Se eu entreguei o produto viciado, requerendo a compensação, troca, enfim, e ele me devolve com 15 dias,
e eu vejo defeito de novo, o fornecedor, a loja, só vai ter mais 15 dias, então, para resolver o meu problema. Tá? Senão ia virar um círculo vicioso ali e não ia dar certo, tá? Porém, se o vício é diferente, aí reconta-se o prazo. O liquidificador me deram um novo com 15 dias. Tudo bem. Eu cheguei em casa. Aí a hélice não, deixa eu ver o que eu coloco agora. A tampa, quando eu fui usar, a tampa quebrou. Estava quebrada, enfim. É um vício. Aí eu vou lá e peço de novo a reparação desse vício que estava nesse liquidificador. Aí a empresa, a loja, pode ter então mais 30 dias e não só 15. Tudo bem? Bem tranquilo compreender essa questão. Mas aí, vamos falar então de prazo de garantia? Tá? Porque essa garantia, né? Ela é o direito que eu tenho, é o direito ao pleito do conserto de um vício somente dentro desse prazo de garantia. Tudo bem? E esse prazo de garantia pelo nosso código, pelo artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, é de 90 dias. É o prazo legal estabelecido de 90 dias. Pode haver um prazo de garantia contratual, as chamadas garantias estendidas, que podem ser superiores a esse prazo. Tá? Então, gente, quando rolar aquela propaganda assim, você tem 90 dias de garantia, né? Como se fosse legal, bacana. Não cai nessa não. Cai não, tá? Não tô fazendo mais que a obrigação de te dar, em ter esses 90 dias de garantia, tudo bem? Então, preciso se atentar a esse quesito também, ok? Pessoal, eu vou fazer um corte nesse vídeo, tá? Porque nós temos que conversar agora sobre os vícios dos serviços, vícios de serviços, só que vai ficar um vídeo muito extenso. Então, segura a mão aí, aguenta a mão aí rapidinho, eu só vou fazer um corte aqui no vídeo e já eu volto com mais um vídeo tratando agora sobre os vícios de serviço. Espera aí, fica aí, vem comigo e vem com a prof e já tem mais.